Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar sobre os próximos passos do concurso de professores da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para os próximos concursos da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, que são o auxiliar técnico de educação, como também o professor de educação infantil PEI, eu tenho as minhas apostilas pré-edital com atualização gratuita pós-edital. Você pode adquirir no WhatsApp, eu vou deixar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para contato, horário de atendimento das 13 às 21 horas, ou você também pode adquirir lá na plataforma Hotmart, vai ficar na descrição desse vídeo os links para você adquirir. Beleza? Agora eu vou comentar com vocês sobre os próximos passos aí do concurso, tanto PEIF quanto professor de Fundamental 2 e Médio. Eu ia fazer esse vídeo e lançar amanhã, sexta-feira, mas eu resolvi hoje, quinta-feira, por quê? Hoje saiu uma publicação no Diário Oficial do Município, a partir da página 257, como também apenas aqueles candidatos nas listas cotistas de negros e negras ou afrodescendentes, como também os PCDs, as pessoas com deficiência, receberam por e-mail, mas também tem no Diário Oficial um informativo em relação tanto à aferição quanto à perícia, no caso dos PCDs, né? E eu vou ler exatamente como é que tá aqui. Solicitamos consultar diariamente o Diário Oficial da Cidade de São Paulo, onde constará nos próximos dias as convocações e resultados referentes aos candidatos aprovados preliminarmente na prova prática na lista específica de pessoas com deficiência, o PCD, né? Perícia médica, avaliação da compatibilidade da ou das deficiências declaradas com a atribuição do cargo. E no caso, candidatos aprovados preliminarmente na prova prática na lista específica de negros, negras ou afrodescendentes, análise da correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas de acordo aqui com os decretos municipais. O que isso significa? O candidato ele precisa acompanhar diariamente, porque é da responsabilidade do mesmo, não vai sair no site da FGV, é só no Diário Oficial, a convocação para aferição, no caso dos afrodescendentes, ou a perícia para os PCDs, certo? E com essa atitude da Secretaria Municipal de Educação, o que eu acredito é que muito em breve sairão a questão aí dos recursos em relação à nota preliminar da prova prática. Mas a lista preliminar do concurso, acho que só vai sair após as aferições e perícias médicas, certo? E se tá falando aqui nos próximos dias, vamos dizer assim, no máximo uma semana aí, a prefeitura convoque para aferição. Portanto, o que saiu hoje não é a convocação ainda, tá, gente? É só um aviso para a gente ficar em alerta que nos próximos dias vai sair ainda a convocação e que o candidato precisa verificar todos os dias o Diário Oficial, porque será somente via Diário Oficial do município que acontecerá essa convocação. E se o candidato não for, será eliminado do concurso, certo? Daí algumas pessoas ficam na dúvida. Mas, professora Jéssica, lá em dezembro, se eu não me engano, saiu uma lista no qual dizia que, no caso, eu tinha sido deferido para concorrer na cota NNA, né, que é dos negros e negras afrodescendentes. O que foi deferido foi a sua inscrição para concorrer à lista cotista, e não que você foi já considerado negro ou negra ou parda, entende? Agora com a aferição é que isso acontecerá. Todos os candidatos serão convocados? Não está disposto no edital. Mas se a gente for seguir os últimos concursos da Secretaria Municipal de Educação, que foi o auxiliar técnico de educação e também o de coordenador lá de 2019, inclusive eu passei no auxiliar técnico de educação e eu concorri nas duas listas, né?
tanto ampla quanto afrodescendente, porque eu me considero parda. No caso, também saiu primeiro o deferimento da inscrição para concorrer como cotista e depois os candidatos foram convocados para a aferição. Não foram todos, foram alguns. Primeiro, no caso a banca, que na época era a VUNESP, ela primeiro verificou as fotos dos candidatos, né? Na época da inscrição foram enviadas as fotos, e se no caso ainda tivesse ficado na dúvida, geralmente quem foi convocado foi os pardos, tá? Os negros não foram convocados. Saiu uma publicação no Diário Oficial para quem foi comprovado apenas na foto, que já estava considerado como negro ou negro, parda, só pela foto e não precisava comparecer à aferição presencial. Agora, aqueles que ficaram na dúvida, daí eles foram convocados para uma aferição presencial. Inclusive, eu na época também fui convocada, porém, eu acabei não comparecendo porque eu não iria assumir o cargo, porque eu já estava no meu cargo de professora lá em Caieiras. Então, para mim, eu até pensei em ir como um teste para ver como é que era, só que como acho que se eu não me engano o dia e o horário era no meu dia de HTPC na escola, eu preferi não faltar no meu HTPC, daí eu não fui, tá? Mas eu conheço algumas pessoas que foram, né? E é bem simples, você vai lá, vai ter uma banca que é composta pelo pessoal da Secretaria de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, lá na Avenida Angélica, né, na central lá do RH da Prefeitura, e eles vão te analisar seus fenotipos, né, cabelo, cor da pele, nariz, boca, tamanho do crânio, alguns ossos da face, dentes, ombros, isso que de acordo com os critérios para que se considera como pardo ou negro, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Não é da cabeça deles não, tá? Daí o candidato, ele se apresenta nessa banca, eles fazem uma pergunta se a pessoa se considera pardo ou negro e por quê, e a pessoa responde e acabou. Não dura nem 5 minutos essa aferição e depois sai no Diário Oficial a publicação se foi deferido ou não. E ainda tem um recurso, se caso for indeferido, a pessoa pode recorrer. Pelo menos no auxiliar técnico de educação, pelo que eu me lembre, não pediram para levar foto de pai, mãe, nem certidão de nascimento, não. Só um documento, RG com foto, né? E só verificaram a pessoa, o fenotipo, tá? Geralmente na Prefeitura de São Paulo, eles verificam o fenotipo da pessoa. Talvez em relação a recurso é que verifique ali a questão ali dos familiares, tá? Talvez antigamente, eu tenho até alguns relatos de alguns professores mais antigos da prefeitura, que na época da aferição levaram fotos de pai, mãe, certidão, mas desde do concurso do ATE e coordenador, eu não vi esse movimento acontecendo, tá? Então é basicamente isso, tá? Em relação aos cotistas, então em breve sairá essa convocação. Daí eu acredito que após o resultado das aferições, como também das perícias para os PCDs, finalmente a gente terá a lista preliminar, tá? Porque na lista preliminar já vai ser as pessoas que não passaram. Porque, por exemplo, quem se classificou apenas na lista de afrodescendente, se não for considerado, e no recurso também não for considerado, e ele não tiver nota na ampla, porque lembra, eu vou falar só do PEIF, tá? O PEIF, a nota de corte da ampla foi 59 e para afrodescendentes 50. Vamos dizer que a pessoa fez 51 pontos e ela não foi considerada afrodescendente, ela tem 51 pontos, ela não tem nota ali para ampla, então automaticamente ela estará eliminada do concurso, tá? Por isso que a aferição, como também a perícia, por exemplo, a pessoa é PCD, mas a sua deficiência não é compatível para atribuições do cargo ali de professor na prefeitura, também, infelizmente, está eliminado do concurso. Daí já vai fazer uma lista prévia, já sem esses candidatos, entende? Agora, no exemplo do tanto PCD como do afrodescendente, eu não passei na perícia ou na aferição, mas vamos dizer assim que tirei na objetiva 70 pontos, que foi o meu caso, né? E, portanto, eu tenho nota para ampla concorrência, então eu continuo concorrendo mais na ampla concorrência, mas não vou concorrer mais à lista afro ou PCD, certo? Então é basicamente isso. Inclusive eu fiz um vídeo ano passado, na época das inscrições, com mais detalhes sobre principalmente a questão da aferição, certo?
Agora, quais serão os próximos passos? Daí vai sair o resultado, vai sair a primeira convocação da aferição e também perícia, os resultados, também vai ter o período de recurso, para daí sim sair a lista preliminar dos candidatos, juntando nota objetiva, discursiva, prova prática e títulos. Também deverá sair o resultado dos recursos dos títulos, que até agora não saiu, tá? Para daí vai ter um período de recurso contra a classificação da lista preliminar, que isso acontece às vezes, a banca passa por despercebido questões, por exemplo, como critério de desempate, que o primeiro é, de acordo com o edital, pessoas de 60 anos ou superior, depois quem teve a maior nota na prova prática, depois quem teve a maior nota nas discursivas, e tem outros critérios aí que estão lá dispostos no edital. Daí, às vezes, no critério de desempate, a banca come bola ali na classificação, ou deixa de somar algum pontinho, daí a pessoa tem o direito a pedir recurso. Geralmente ele é rápido, tem poucos deferimentos, geralmente demora em torno de 15 a 20 dias, daí finalmente sai a classificação final. Daí saiu a classificação final, já era, acabou, ela não modifica mais, certo? Tem questões de júdice, daí outras questões, tá? Eles vão entrando depois, mas a classificação final, daí fecha. Daí, a partir do momento que tem a classificação final, a prefeitura já pode homologar o concurso. Geralmente, verificando os últimos concursos da Prefeitura de São Paulo, tirando o ATE e o de coordenador, porque foi um caso à parte, porque foi na época da pandemia, então atrasou tudo, mas os outros concursos, como o próprio concurso PEIF de 2014, PEI 2015, professor de fundamental 2 e médio, lá de 2016, após a classificação final, em torno de 15 a 20 dias depois, já saiu a homologação, e depois da homologação, uns 15 dias depois, já saiu a primeira convocação, tá? Então, muito provavelmente, assim, gente, é só um achismo meu, tá? Eu não posso afirmar para vocês quando será a primeira convocação, tá? E nem quando serão chamados. Eu nem trabalho ainda na Prefeitura de São Paulo. E mesmo se eu trabalhasse diretor, supervisor, coordenador, professor, enfim, não tem acesso a isso, tá? É só o pessoal lá da comissão do concurso. O máximo que as escolas vão saber na época que a diretoria de ensino falar, eu quero o levantamento dos cargos vagos. Daí, opa, é um sinal que a convocação vai sair, tá? Então, eu acho, assim, na minha opinião, tá? Eu não tô afirmando aqui. Provavelmente, a primeira convocação saia entre outubro a novembro. Eu acho que provavelmente em novembro sai aí a primeira convocação. E geralmente, vendo pelos últimos concursos da Secretaria Municipal de Educação, a primeira convocação eles convocam exatamente o número que estava no edital. Então, eu acredito que, por exemplo, no PEIF, ele chame o número que estava no edital, tanto da ampla quanto dos cotistas, e assim também como do fundamental 2 e médio em cada disciplina. Então, convoquem, no caso, o que está disposto lá no edital. Eu não acho que vai ser também uma chamada gigantesca, tá? Então, é basicamente isso os próximos passos que precisam acontecer no concurso. Daí, no caso, tem a primeira convocação, né? Daí o candidato, ele vai precisar passar pela perícia. Eu verifiquei no edital, tanto do PEIF quanto do Fundamental 2 e médio, só diz que o candidato passará por uma perícia médica, não tem exames. Então, vai funcionar igual o concurso de ATE, do auxiliar técnico de educação, né, como também do coordenador pedagógico. Você vai marcar para você ir lá na Avenida Angélica, lá no RH da Prefeitura, que também fica a parte do médico do trabalho, você vai passar pela perícia lá. Daí nessa perícia, vou medir sua pressão, você vai fazer exame de vista, vai fazer exame simples, tá? Bem simples. Daí, se caso, nesses exames simples, aparecer alguma alteração, daí o perito, o médico perito, né, ele vai solicitar exames complementares, e ele não vai te dar inapto de cara, ele vai pedir exames complementares e vai remarcar uma nova perícia para você fazer, certo? Daí esses exames complementares, daí esses sim, eles são por conta do candidato, certo? Agora, se nessa perícia, com esses exames básicos, foi verificado que você tá tudo ok, não teve nenhuma alteração em nada, daí é dado o apto para você. Daí, saindo o apto, daí tendo o apto, vai sair a relação das listas das escolas, de cada diretoria regional de ensino e as suas vagas. Daí, o que pode aparecer? Duas questões nas vagas: a definitiva e a precária.
A definitiva, como o nome já está falando, é definitiva, é seu. Se você pegar uma vaga definitiva, se você quiser se aposentar nessa escola, você se aposenta para sempre, tá? Você só sai se você quiser por remoção. Agora, a precária, geralmente, ela acontece quando o momento da escolha é antes da remoção, já dos efetivos que já estão na prefeitura. Daí, essas vagas, na verdade, elas estão já disponíveis para remoção. Portanto, se você pegar uma precária, quando for em dezembro, você precisa novamente passar por uma nova atribuição, tá? Porque aquela vaga, o dono vai ser aquele que vai vir da remoção, do efetivo que já estava antes de você, que participou da remoção, tá? Daí você precisará passar por uma nova atribuição em dezembro, certo? Daí sim você vai pegar uma vaga definitiva, tá? O POU da vaga precária é que provavelmente você consiga uma escola aí na DRE que você quer, perto da sua casa, mas você corre o risco, né? Na verdade, isso vai acontecer, é obrigatório, em dezembro você vai ter que passar por uma nova escolha e você acabar caindo num lugar mais longe, né? Ou a definitiva, você fica nela, mesmo que seja longe, mas aí você tenta ir a remoção. E a questão da remoção tá uma polêmica, porque diz que a prefeitura quer que só seja após 3 anos de estágio probatório, o sindicato tá lutando contra. De mais novidades que eu tiver sobre a remoção, depois eu trago aqui pro canal, tá? Sobre documentos que você vai entregar após a escolha, né, da escola e da diretoria regional de ensino, você vai entregar na diretoria regional de ensino. Mas sobre os documentos eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu faço um vídeo à parte só dos documentos. E, inclusive, essa informação vocês encontram também no edital, certo? E para fechar o vídeo, sobre também a questão da atribuição, no caso, eu estou concorrendo às duas listas, né? Ampla e NNA, um exemplo. Eu passei na aferição NNA, lembrando que eu não sei se todos serão convocados ou só aqueles que ficar em dúvida em relação à foto, tá? Só consegue a convocação que a gente vai saber. Mas vamos dizer que você foi convocado, foi lá, passou na aferição, deu tudo certo, beleza. Só que eu passei na ampla concorrência também, só que eu passei dentro do número de vagas. A partir do momento que você passa dentro do número de vagas, você automaticamente já está cortado da lista NNA, mas é claro, isso não significa que você não deverá ir lá na convocação da aferição. Você deve, senão você estará eliminado, tá? Isso aconteceu no concurso de ATE. Por exemplo, eu fui eliminada no concurso de ATE porque eu não fui lá na aferição, porque eu não ia assumir o cargo, não fui, automaticamente eu fui eliminada, mesmo tendo me classificado dentro do número de vagas. Eu me classifiquei na colocação, se eu não me engano, 85, né? Mesmo assim, eu fui eliminada porque eu não compareci. E no caso lá no concurso de ATE, no caso, quando foi para atribuição, aqueles candidatos que passaram dentro do número de vagas da ampla concorrência, automaticamente foram eliminados da lista de negros, porque ficou caracterizado que, como ele passou dentro do número de vagas, ele não precisa mais, né? Daí ele vai escolher dentro da sua classificação, número de classificação da ampla, tá? Daí entra no lugar um outro afrodescendente que passou fora do número de vagas, tá? Para dar oportunidade para mais cotistas entrarem no concurso, né? Para fazer, né, a lei, né, favoreça esses candidatos. Então é isso que acontece. De acordo, não é nem que eu tô falando o achismo meu, eu tô falando pela minha experiência lá no concurso de ATE, como também verificando na lei municipal, decreto 15.939/2013, você também pode verificar essa informação que eu estou falando. Nessa lei 15.939/2013, diz que o candidato que passar dentro do número de vagas, automaticamente está fora da lista cotista, certo? E é basicamente isso. E de mais novidades que eu tiver aqui do concurso de professores da Prefeitura de São Paulo, eu trago aqui no canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!